Sonic e Tails estavam na South Island, literalmente se surpreendendo com a quantidade de Badniks que apareceram por aqui. E eles acabam descobrindo que Eggman estava aqui de volta novamente para poder tentar pegar as esmeraldas do caos. Em meio a uma luta, Eggman acaba fugindo e consegue pegar a esmeralda vermelha. E isso acaba com o equilíbrio da South Island, fazendo com que a ilha comece a cair embaixo do oceano. Então, Sonic e Tails precisam recuperar as esmeraldas do caos e pegar essa de volta que está com o Eggman. Mas será mesmo que eles vão conseguir? Lembrando aí que esse vídeo tem o apoio da galera do clube do canal e também força do galera da Apoia-se. Então, se você gosta do nosso trabalho e quer ajudar ele a continuar vivo, considere se tornar aí padrinho do canal, beleza? Lembrando que esse vídeo também tem apoio da galera do Gamers Brasil, grupo oficial aqui do canal. O link dele tá aí na descrição e no post fixo aí nos comentários, beleza? Então deixa o seu like e se inscreva no vídeo, porque agora vamos para a história de Sonic Chaos. Sonic vai atrás de Eggman, que está com a esmeralda vermelha. Só que Eggman acaba usando seu propulsor e acaba fugindo. Tails vai logo em seguida. E a partir desse momento, Sonic e Tails acabam se separando nessa jornada em busca das esmeraldas. Sonic é o único que consegue pegar as esmeraldas por aqui. Então Tails vai diretamente enfrentar os Badniks e limpar um pouco do caminho para o Sonic nessa jornada. Então começamos com a zona Turquoise Hill. Tails aqui ele tem a habilidade de voo, que é a sua principal vantagem. Então com isso ele vai usar para poder conseguir voar cada vez mais alto e alcançar lugares mais difíceis a qual o Sonic não conseguiria com facilidade. Essa vantagem do Tails é realmente uma apelação, porque isso faz com que ele consiga encontrar vários monitores que estão em lugares muito inacessíveis, que só dá para alcançar com o voo. Tails vai enfrentar aqui uma enorme quantidade de Badniks, inclusive um que seria uma espécie de Motobug totalmente alterado, a qual ele tem uma mola em cima do seu corpo. Engraçado que no final de cada zona, Tails vai acabar passando por uma placa. Meio que essa placa mede a velocidade que Tails terminou essa zona. É como se fosse uma espécie de medidor de tempo, né? Quanto mais rápido terminar uma fase, maior é a pontuação. Tails volta para Turquoise Hill, avançando, explorando e pegando mais vidas em lugares secretos. Ele finalmente consegue terminar essa zona que lembra bastante a Green Hill. Lá no final, ele acaba encontrando um Motobug muito maior, que tá aí também com uma mola equipada nas costas. Tails vai usar sua habilidade de Spin Dash para poder acabar com esse Motobug o mais rápido possível. Essa luta aqui é ridiculamente fácil, mas no final Tails acaba vencendo e correndo para a próxima zona. Tails acaba chegando num lugar chamado Gigalópolis. Esse lugar aqui se passa entre vários arranha-céus gigantes de uma enorme cidade. Apesar de ser à noite, existe muita iluminação nesse lugar, justamente porque vários prédios estão realmente iluminando esse ambiente. Fora que o céu estrelado também ajuda o Tails a encontrar vários detalhes do cenário. Aqui também existem alguns túneis que vão levar o Tails para vários caminhos. Alguns são bons e outros ruins. Alguns conseguem fazer com que ele encontre fileiras de monitores que estão espalhados pela zona, e outros vão acabar levando ele para armadilhas em lugares cheios de espinhos. Aqui é um lugar bom para o Tails coletar muitos anéis e com isso ele consegue vidas também, conseguindo coletar mais de 100 anéis. Existem aqui também algumas plataformas azuis que fazem com que o Tails possa cair literalmente para áreas mais baixas que podem ter espinhos ou simplesmente vários monitores, e o Tails precisa ser rápido porque realmente nada aqui está fácil. Existem espinhos caindo pelo chão e também plataformas que vão jogar ele para muitos lugares aleatórios. Passando por vários loops e subindo em várias molas, Tails finalmente encontra o chefe desse lugar. Ele vai ter que escolher entre vários túneis para poder passar. Ele encontra esse gigantesco Badnik. O corpo dele é formado por bolas que são arremessadas de forma direta ou jogadas como armas que ficam quicando pelo chão. O Tails só pode atacar o capacete, o crânio desse bicho. Então, ele vai ter que esperar o momento certo para poder acertar a cabeça desse robô. E aí sim, ele vai conseguir literalmente vencer esse chefe. Depois disso, o Tails sai correndo e vai para a próxima zona. Aqui chegamos em Sleeping Egg Zone. Esse lugar, que parece umas ruínas flutuantes, está com a identidade do Robotnik em tudo quanto é canto. Fora isso, existem várias molas que estão aqui justamente para atrapalhar, estando secretas no chão ou simplesmente em formas livres para o Tails poder pular em cima delas e usar o seu propulsor junto aos seus pés pelo menos mais de uma vez. Os Badniks aqui são esquisitos, porque eles vivem pulando com molas ou simplesmente têm um formato bem estranho. Mas nada aqui realmente é muito complicado. O problema mesmo é a quantidade de plataformas que são destrutíveis. Tails às vezes está correndo em algumas delas e elas começam a desmoronar pelo chão, ou ele pula em algum lugar e sem querer bate no teto e esse teto explode, justamente porque é um bloco destrutível. Então,
A ideia é tomar cuidado, encontrar secretamente essas molas no chão e tentar passar sempre por cima, porque por baixo parece que sempre vai ter armadilhas jogando o Tails para o chão. Fora que esse lugar é uma plataforma flutuante, então se o Tails cair, ele esborracha no chão e já sabe, é morte. No final, o Tails acaba encontrando um robô esquisitão, um robô Eggman que tem um formato bem peculiar e que fica com uma mola nos seus pés. Ele fica pulando de um canto a outro, atirando pra tudo quanto é lado. A luta com ele começa a ficar um pouco complicada, justamente por causa dos seus tiros, mas depois de pegar o jeito e gravar o seu padrão, que é realmente fácil acertar ele. E assim, Tails acaba derrotando ele e partindo para a próxima zona. Mecha Grand Hill, ou Mecha Grand Hill. Esse lugar aqui é uma versão robotizada de toda a Grand Hill Zone. Aqui mostra um pouco do que o mundo pode acabar se tornando se o Robotnik acabar vencendo. Essa zona aqui está cheia de coqueiros que estão armados com engrenagens perfurantes que podem acabar ferrando o coração do Tails, fora que aqueles motobugs voltaram com uma cor um pouquinho diferente. Esse lugar é perigoso justamente pela quantidade de bombas e também plataformas e molas que ficam literalmente jogando o Tails para o chão. A ideia aqui é sempre correr. Apesar de ter vegetação, esse lugar aqui é bastante hostil e tem uma atmosfera tóxica. Aqui Tails vai encontrar novamente aquelas molas que ele pode colar nos seus pés e ficar pulando mais de uma vez. E também aquelas plataformas que, se ele for lento demais, ele acaba caindo em um precipício. Mas no final, o Tails acaba encontrando o chefe. Aqui é uma espécie de larva Badnik que está aí subindo e descendo em um coqueiro. Ele fica tirando com vários canhões de plasma e tiros teleguiados. O problema aqui é simplesmente acertar ele. Como ele fica sempre em movimento, a ideia é acertar na cabeça dele, que tem o seu motor, e aí sim, destruindo ele, o Tails acaba vencendo, indo para a próxima zona. Chegamos agora em Aqua Planet. Esse lugar aqui é bem perigoso, porque aqui tem água, e Tails aqui ainda não sabe nadar, então fica difícil para ele sobreviver embaixo d'água. Tem como passar por cima, mas é bem difícil mesmo. Fora que aqui tem um grande problema, que é a quantidade de painéis que fica empurrando o Tails em direções opostas. Toda vez que essa portinha aqui abre, ele puxa uma correnteza que vai levar o Tails para um lugar totalmente distante da onde ele está. Tails é fraco em relação à correnteza, a água é muito forte, então acaba sempre puxando ele. A quantidade de espinhos que existem por aqui é grande, e as bolhas embaixo d'água quase não existem nesse lugar. Os Badniks aqui são estranhos, são uma espécie de pintos Badniks, e as plataformas em que Tails vai usar em cima d'água sempre estão caindo e quebrando. O legal aqui é que existem alguns painéis dash que Tails pode usar para poder realmente subir e correr mais rápido, e também algumas plataformas que ficam voando por aí. Depois de passar por essa água e por várias estacas que ficam soltando pela parede, Tails acaba finalmente encontrando o chefe. Ele é encurralado numa área que tem vários pintos Badniks caindo de lá, e destruindo eles, ele acaba descobrindo quem é que construiu aquilo. Uma espécie de ovo pássaro-mãe que fica aí pulando de um canto a outro, jogando vários Badniks pra tudo quanto é lado. Esses pintos Badniks, na verdade, se revelam ser mísseis teleguiados, então a ideia é conseguir esquivar deles. Essa aqui é uma luta das mais difíceis a qual Tails vai precisar passar. Depois de destruir essa nave mãe, Badnik mãe, que ficava criando esses pintos, Tails acaba finalmente vencendo e vai para a próxima zona. Chegamos em Electric Egg. Aqui é a base robótica do Robotnik. O lugar aqui é repleto de túneis que ficam levando para vários cantos diferentes dessa zona. Fora que existem vários lasers que ficam seguindo e perseguindo Sonic e Tails. Então, eles precisam correr muito para conseguir passar por aqui. Como aqui existem vários caminhos fechados e plataformas muito suspensas, Tails precisa usar muito desses canos para poder achar o caminho correto para poder sair desse lugar. A quantidade de passagens secretas aqui é enorme. E em alguns momentos, Tails vai também pegar alguns carrinhos desse lugar. Esses carrinhos servem para que ele possa, por exemplo, pegar um atalho para poder chegar em lugares mais distantes com mais velocidade, e também pegar um certo impulso. Como aqui tudo está se autodestruindo e a quantidade de lasers e chips e explosões é enorme, Tails precisa sair daqui rapidamente, senão ele vai morrer. Alguns lugares beiram a crueldade. Por quê? Porque as plataformas são muito suspensas e ele precisa pular em momentos específicos para conseguir vencer. Quando a batalha final está próxima de acontecer, Tails é levado para uma espécie de corredor cheio de lasers que são ativados com o passar dele, e um elevador que vai levar a uma sala onde Robotnik estava esperando por ele.
Aqui o Robotnik tá com seu Eggmobile, está convertido em uma espécie de mecaniloide, ou armadura. Com suas pernas de ganso, ele fica andando de um canto a outro, e ao mesmo tempo fica tirando balas de plasma, que fica ricocheteando pela sala. Para tentar ainda confundir a cabeça do Tails, ele vai sofrer para poder conseguir acertar ele, porque ele também vai ficar pulando. Vencendo essa forma do Robotnik, ele acaba soltando essas pernas e voa em direção a outra área da arena. Enquanto o Tails fica perseguindo o Robotnik, ele muda seu Eggmobile em um formato jato. Ele tenta atacar com um rasante, mas não consegue acertar o Tails. Tails acaba dando um golpe nele e acaba destruindo seu Eggmobile. Robotnik foge e Tails acaba sendo deixado para trás. Só que a história não acaba por aqui. Enquanto Tails estava vencendo vários Badniks de Eggman, Sonic ficou para trás, tentando pegar várias esmeraldas do caos que ficaram espalhadas pelas zonas. Para o Sonic conseguir pegar as esmeraldas do caos, ele precisa passar por um processo bem diferente. Ele precisa coletar vários anéis, literalmente 100. Com 100 anéis, ele consegue abrir um portal para poder conseguir pegar as esmeraldas do caos, que é o portal para o Special Stage. O Sonic, para isso, ele vai usar suas habilidades, que é o Spin Dash, que é o P-Out, que faz aquele barulhinho de swing, e o Sonic sai correndo rapidamente. E ele também vai usar o seu Rocket Shows, que é uma espécie de foguete acoplado aos seus sapatos, que ele vai usar para poder pegar anéis cada vez mais altos. Já que ele está separado do Tails, eles não conseguem trabalhar junto para voar. Chegando no primeiro Special Stage, Sonic é jogado no espaço e tem que pegar o seu Rocket Shoes e chegar antes que o tempo acabe na esmeralda mais distante. Aqui é fácil, ele vai pegar vários anéis, tanto pequenos como gigantes. Esses gigantes valem como se fossem 10 anéis, e ele vai coletar várias vidas até chegar na esmeralda que está lá no final. Depois, voltando para as fases, Sonic pega mais de 100 anéis, e aí ele vai para a próxima Special Stage. Aqui, o Special Stage está em plataformas, só que bem no alto. Então o Sonic precisa escalar todas essas plataformas, encontrando o caminho correto, porque o caminho aqui tem bifurcações. Então, se ele pegar o caminho incorreto, ele vai parar num lugar que tem apenas uma vida, mas ele não vai ter tempo de voltar e pegar a esmeralda no outro lado. Agora já são 2 esmeraldas. Na próxima Special Stage, Sonic vai parar numa sala cheia de cristais, e aqui tem vários túneis que o Sonic precisa correr muito entre eles. Vários túneis vão levar ele a várias bifurcações diferentes que podem alterar a origem do caminho dele. O Sonic precisa achar o caminho correto para poder encontrar a esmeralda. No momento certo e se direcionando no túnel correto, ele consegue pegar mais uma esmeralda. Agora já são 3. O quarto Special Stage traz de volta o Rocket Shoes, e aqui existe um caminho extenso para passar pela frente. Sonic tem 2 opções, ou ele pode correr normalmente, mas nunca vai conseguir chegar na esmeralda certa, ou ele vai usar o Rocket Shoes para tentar chegar o mais longe à direita possível. Só que aqui tem um porém. Quando o Sonic voa, ele não consegue ver muito bem o que tem por baixo. E se ele voar muito baixo, ele pode acabar batendo em uma mall e voltando o trajeto inteiro. O Sonic precisa tomar muito cuidado, porque aqui existem várias plataformas que levam a lugar nenhum e malls que ficam jogando ele para trás. Conseguindo ir com muita calma e agilidade, Sonic pega a 4ª esmeralda. E agora, vamos para a próxima Special Stage. Novamente é uma sala cheia de túneis, só que aqui temos cristais de rubi. Aqui está bem mais complicado, mas o Sonic precisa se direcionar. Sonic precisa direcionar especificamente em túneis corretos. O mais tenso é que a sala da esmeralda tem uma mola logo na saída. Ou seja, se o Sonic sair direto por essa sala onde está a esmeralda e não pular no momento correto, ele é jogado para trás. Pronto, e agora já são 5 esmeraldas. Então, com isso, já temos as 5 esmeraldas, só temos que recuperar com o Robotnik. Sonic passa por todas as zonas: Turquoise Hill, Gigalópolis, Sleeping Egg, Mecha Grand Hill e Electric Egg. E ele é levado também para a mesma luta final contra Robotnik. Passando por seu estranho Eggmobile com pernas com tiros de plasma, ele vence pulando na sua cabeça. E depois já acaba destruindo o seu jato que ele colocou no seu Eggmobile. A luta contra esse jato no Eggmobile é mais difícil, o Sonic precisa acertar mais vezes. E se ele errar um golpe e for atingido por Robotnik uma vez, já sabe que é morte. Sonic acaba destruindo seu Eggmobile, então o Robotnik corre manualmente e acaba fugindo pulando em um elevador. Só que ele acaba deixando para trás a esmeralda vermelha. Então Sonic acaba conseguindo pegar e assim ele recupera todas as 6 esmeraldas do caos, fazendo com que toda South Island evite cair no oceano e trazendo paz novamente, pelo menos por enquanto. Queridos, muito obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Cara, esse vídeo aqui é basicamente com um impulso da galera que tá fazendo um novo jogo baseado no Sonic Chaos. Esse jogo aqui eu joguei bastante no Master System, muito antes de ter Mega Drive. Esse jogo é muito legal, então recomendo a vocês a jogarem. Então, galera,
E é isso. Peço pra você deixar o like aí no vídeo, se inscrever e ativar o sininho no canal. Entra no grupo do Facebook, por favor. E vou ficando por aqui. Valeu, fui e até o próximo vídeo!